que eu acho que quase todo artista tem uma antena. Você é um músico, você vai ter uma antena, um ouvido, né? Você é um cineasta, você vai ter uma visão de lugar e de pessoas, de cenários. E a gente tem eu acho que o poeta tem uma sensibilidade, né, talvez mais apurada. Eu dou aula na Universidade Federal, sou da computação, da área de informática, né? Já dei aula em algumas áreas da computação, ainda dou aula na computação. Dou aula no mestrado em comunicação há algum tempo. O que eu faço da vida, eu gosto de tomar cerveja, gosto de jogar dominó, gosto de música, continuo adorando música, tento acompanhar bastante o cenário da música popular, principalmente no país, no Brasil, né? E gosto de futebol, adoro ver o futebol. O futebol também seria uma veia que eu não consegui desenvolver desde o tempo de menino. Isso aí eu tenho uma lembrança perfeita, primeiro da escola e depois da música. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Da escola porque um dia a gente estava estudando proparoxítonas e aí o professor leu uma música, uma letra de música Chico Buarque chamada Construção. Sim. E aí Construção, todas as últimas palavras são proparoxítonas, né? Amor daquela vez como se fosse a última, cada filho seu como se fosse o próximo, etc, etc. E aquilo ali me fascinou, porque eu conseguia aprender e sentir prazer ao aprender, né? E eu achava muito interessante o formato que o autor, que o Chico Buarque tinha construído o poema ou a letra de música. Daí eu comecei a prestar atenção em poesia, comecei a gostar de poesia, a ler poesia. Mas lá pelos 15 anos de idade eu comecei a aprender violão e era final dos anos 80, eu me empolgava muito com os nordestinos que tinham estourado no Brasil. A música popular brasileira estourou no Brasil e tinha um grupo de nordestinos como Fagner, Alceu, Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Então isso me empolgava bastante. Eu comecei a aprender violão por isso, para aprender música popular brasileira, porque antes eu tinha aprendido um pouco do violão clássico, mas não me empolgava. E comecei a prestar atenção, por exemplo, num disco de Fagner, em que ele musicou e gravou vários poetas. Vários poetas. Se eu não me engano, o disco chama-se Traduzir-se, que é um poema de Ferreira Goulart, que ele musicou. Nesse mesmo disco ele gravou Flobela Espanca, que é outra poetisa, outra poeta, e Cecília Meirelles. E eu ficava maravilhado, encantado, porque eu conseguia associar os dois mundos, o da literatura, o da poesia, o da letra, que eu tinha conhecido bem cedo na escola, e o da música, que eu estava conhecendo agora. Eu não sei se influência, mas eu li bastante, eu li a obra completa de Carlos Drummond de Andrade. Depois eu me identifiquei com Mário Quintana e Manuel de Barros, né? E são formas diferentes de escrita deles, mas eu acho o Mário Quintana um poeta urbano, um poeta da cidade, e acho o Manuel de Barros um poeta rural, um poeta do campo. Eu ousei algumas vezes concorrer com poemas ou com livros de poemas a concursos na Paraíba e não ganhei. Não ganhei várias vezes. Quer dizer, eu mandava o livro, opa, isso é uma chance. Eu precisava do crivo da crítica, do julgamento dos ditos da literatura, para saber se, realmente, será que isso que eu escrevo, isso é poema ou não é? Ou o que é isso que eu escrevo? Mas aí eu saí umas 3 vezes, eu acho, eu perdia, eu ficava triste. Mas eu nunca parei de produzir, né? Desde, sei lá, adolescência. Certa vez um professor da universidade me fez uma crítica tão forte que eu rasguei todos os poemas que eu tinha. Então eu devia ter uma produção de mais de 5 anos e eu joguei fora.
Mas isso aí você joga o papel fora, mas a arte fica dentro de você. A Associação Paraibana de Imprensa abriu um concurso também em 2000, exatamente nesse ano, 2000. Eu disse, eu vou tentar a última vez. Eu jurava que era a última vez que eu ia tentar. E eu me lembro que o concurso, as pessoas mandavam contos e crônicas e poemas. Eu mandei 3 poemas e os 3 poemas foram classificados em primeiro lugar. Aí eu perdi a vergonha, eu digo, opa, consegui. Consegui que alguém entendesse que o que eu escrevo pode ser ou parece com um poema. E aí esses 3 poemas fizeram parte de um livro que eles lançaram, que a API lançou. E aí eu digo, pronto, agora não quero crivo mais de ninguém, virei sem vergonha e peguei tudo que eu tinha engavetado, saí eu mesmo fazendo a seleção e durante um tempo, quer dizer, uns 3 livros foram compostos pela produção, já que eu tinha de muito tempo, mais os novos. Então o primeiro livro surgiu, produção independente, em 2004, e de propósito eu coloquei o nome dele de Anônimo. Depois veio o segundo livro e não tem parado a produção em nenhum instante mais. A gente conseguiu publicar esse meu último livro, chamado Múltiplos, pela primeira vez, sem precisar financiar eu mesmo do meu bolso o livro. Escrever poesia é um escape, para mim é um escape, é uma necessidade, né? É algo muito natural, né? É assim, determinada situação de vida que, se você for um fotógrafo, se você estiver diante da cena, naturalmente você vai pegar a sua câmera e você vai registrar aquilo. Isso vale para um cineasta, né? E para o poeta, tem situações em que a gente precisa registrar aquela situação, né? Então você registra, no meu caso, escrevendo. Então eu caço a moda antiga, papel e lápis. Então, papel e lápis perto de mim, então eu registro o poema. A grande maioria das vezes eu registro o poema completo, depois eu sento no computador, coloco no editor de texto e aí eu vou trabalhando, mudando um pouco mais, vendo como é que ele fica no papel. A vida é pesada, não é fácil a vida, é o dia a dia. O trabalho, os problemas da vida, a vida é pesada, você tem que escapar do peso da lida, né? Você tem que ter momentos de alegria, de prazer, e como são raros, um dos momentos em que a gente se realiza, em que você tem prazer, no meu caso, é quando eu consigo transformar uma ideia num poema, e ler aquele poema e dizer assim, e pensar assim, eu acho que se alguém ler esse poema, alguém vai ficar feliz, alguém vai tomar uma decisão, alguém vai pensar sobre algo, alguém vai se identificar comigo. Esse poema chamado Meu Velho Vai é dedicado a José Evaldo, que é meu pai. Meu velho não sabe envelhecer. Viu por vezes a indesejada das gentes de perto e, em vez de viver o novo, partiu para outra reprise. Dia desses disse que tudo ia mudar, aproveitar os dias e noites, ver mais seu Vasco, provar só do básico e ver a TV fechada. Que nada, o velho continua ladeira abaixo. Se acha no direito de se matar. Então tá, meu velho, a gente se vê do lado de lá. Por exemplo, se eu for escrever um soneto tem uma forma, uma métrica, está todo rígido ali, todo escrito. Na hora que eu for escrever aquilo, eu tenho que pensar que o verso tal tem que rimar com aquele outro, e aquele outro tem que rimar com aquele outro. Então, eu vou ficar muito mais racional na hora de escrever um soneto do que se eu for escrever com verso livre, que eu também uso composições literárias, mas eu uso de uma forma mais solta, menos preocupada, né? Não quer dizer que não tem rima, aliteração, tem no verso livre, só que isso não lhe prende muito. Se você for escrever um haikai, o haikai tem uma forma,
Você tem que pensar quantas sílabas tem, você tem que pensar que aquele negócio só tem 3 versos, e você tem que gerar uma ideia de imagem no final. Isso, de alguma forma, lhe deixa super racional, lhe prende. Ao contrário do verso livre. Não é que o verso livre seja um guarda-chuva que cabe tudo. Não acredito nisso. Porque você tem regras e métricas ali dentro do livro, só que você, no meu caso, eu consigo transpor o meu pensamento com muito mais fluidez, muita rapidez, muito mais precisão. Aquilo que eu quero dizer, eu consigo dizer muito mais claramente no verso livre. Quando a gente chega numa certa idade, o seu corpo começa a apresentar os defeitos, os problemas, né? E você tem que correr atrás e sair consertando. Então, todo dia você conserta um pedacinho, né? O dedo, o ouvido, o olho, alguma coisa que está ali perturbando. E a gente vai sentindo que está caminhando para perto, mais perto do final. Então o título do poema é O Abraço Fatal. Nem sei se caminho em sua direção, ou se é ela que vem me encontrar, ou se queda parada e sorrateira, numa beira dessa curta estrada. Só sei que ao acordar todo santo dia, minha via se torna mais estreita e sinto o aperto do seu abraço chegar. O que me dá prazer mesmo de fazer hoje em dia, se eu pudesse me sustentar, seria escrever, ler literatura, ler poema, ler poesia e escrever poesia. Quando você vê um cara de arte, você já imagina o estereótipo dele, né? Já imagina várias coisas, é o jeitão daquela pessoa, mas não é determinístico, né? Guimarães Rosa era médico, foi escritor, uma figura marcante aí. Não que eu queira me comparar com nenhum desses que eu vou citar, mas imagina Vinícius de Moraes, um diplomata, né? Diplomata, um cara viajado o mundo todo e um escritor, né? O próprio Drummond, um funcionário público. Então, os artistas, eles têm esse dom e nem sempre eles conseguem sobreviver financeiramente através do dom que eles têm, né? Então eles buscam um ganha-pão, algo que ele trabalha, que sustenta o outro lado, né? O ser professor da computação, né, que é uma área suporte para muitas áreas, foi aquela necessidade de financeiramente sobreviver. Foi o que eu achei para sobreviver, com a minha formação muito mais à época, muito mais forte na matemática e na física, que eram matérias que tinham mais peso no vestibular. Então, na hora de decidir o vestibular, eu não sabia o que era que eu queria fazer, né? Eu fui meio que, numa conversa com meu pai, orientado a dizer, ó, essas matérias têm mais peso, vai por aqui. Aí eu fui por aí. Mas eu tento também juntar as duas coisas, literalmente, quando eu começo agora a me interessar pela poesia visual, né? Ou a poesia digital também, né? Músicas aparecem por conta da poesia, da literatura, né? Eu acho que um artista plástico ele pode sentir-se motivado a produzir sua obra depois que ele leu algo ou assistiu um filme, né? Tudo isso está muito mesclado, né? Todas as artes, o teatro, né? A música, antigamente a poesia era cantada, não era falada, né? Então você sempre teve essa relação. E eu acho que tem que ter mesmo, e a multimídia, né, a convergência digital hoje em dia vem para unir. E as artes elas sempre estão juntas, camarada. Você pode juntar todas as áreas que vai dar um produto bacana para que a humanidade tenha escapes, né? A arte serve para isso. No próximo bloco eu gostaria de ouvir e ver a história e a música do poeta, do maestro, do músico, da grande pessoa humana chamada João Linhares.
quanto tempo garimpei amor, procurando pedras sem valor, antes de te encontrar, tudo era solidão na pedreira do meu coração. Desde muito pequeno, na minha casa, minhas irmãs cantavam no coro da igreja e me levavam para apresentações, e o violão geralmente ficava lá em casa, e quando eles não estavam ensaiando, eu ficava mexendo no violão, aí escondiam o violão de mim. Aí um dia a minha irmã deixou que eu ficasse com o violão e me entregou o violão depois do almoço, foi trabalhar. Quando chegou de noite eu ainda estava lá sentado com o violão. Entrei numa simbiose ali. Passei que uma amiga da nossa família me indicou a escola de música e eu fui lá na Rua das Trincheiras e estudei, fiz o curso médio, depois entrei no curso superior da universidade. Muitos grupos também, grupo de tango, grupo de forró, grupo de frevo, orquestra metalúrgica Filipéia, orquestra do professor Maropo, na noite, todos os bares, toda a MPB, Djavan, Chico Buarque, Caetano, João Gilberto, Tom Jobim. Entrei na Orquestra Sinfônica em 1984 e passei 14 anos na Sinfônica, e paralelo eu tocava na noite, produzia. Eu produzia aqui para a universidade junto com o professor Carmélio Reinaldo e Davi o disco das cantoras da Paraíba, né? Que é as 4 cantoras da época, que em efervescência, assim, Soraya Bandeira, Mônica Costa, Fabiola Lira e Regina Brown. Aí toquei aqui 14 anos, depois viajei, fui morar em São Paulo e tal. Lá eu toquei na Jazz Sinfônica e tive a oportunidade de fazer arranjo para vários artistas, assim, e de conviver com grandes arranjadores lá, como o maestro Ciro Pereira, o maestro Nelson Aires, o maestro Roberto Sion. Pessoas com quem eu aprendi muito, assim, porque tive a oportunidade de apresentar meus arranjos, de escrever e ter uma orquestra na mão para ouvir o que você escreveu. Fiz arranjos para Rosa Passos, para Flávio Venturini, num concerto que nem chegou a acontecer, e para Lenine. Acho que a primeira mesmo foi Luiz Gonzaga, porque na casa da minha avó tinha uma vitrola, e nessa vitrola ela tinha muitos discos de Luiz Gonzaga, né? Porque inclusive Luiz Gonzaga, no começo da carreira, cantava música religiosa, né? Um dos primeiros discos de Luiz Gonzaga se chama Luiz Gonzaga, o sanfoneiro do povo de Deus. Depois Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, o som que chegava no interior da Paraíba, né? Com um pouco de bandolim, toco instrumentos de corda, assim, dá para tocar, assim, com relativo desempenho, né? Violão, guitarra, bandolim, e assim, toco um pouco de piano. E tem a parte de orquestração, né? De conhecer os instrumentos teoricamente para poder escrever para eles. Então, assim, eu toco alguns instrumentos e dos demais eu tenho uma visão teórica para saber o que é e o que não é possível escrever para eles, né? Sempre achando que minha voz não era boa e tal, porque eu não chegava onde os outros tenores chegavam e tal. Até que eu me adaptei e passei a cantar do meu jeito, um pouco mais grave mesmo e assim, e mais livre até do que... Mas eu não me considero um cantor profissionalmente, assim, mas eu me considero com o direito de cantar pelo fato de ser compositor e de ser o principal emissor
da minha música, porque se eu não cantar minha música, como as pessoas vão conhecer, né? Tanta gente machuquei só por não saber amar, tudo antes de você chegar. Muitas das minhas canções não são próprias para eu mesmo cantar, são feitas pensando num cantor que tenha uma habilidade melhor que a minha e faça isso brilhar com a potencialidade que há. Aí de fora gravou Rita Ribeiro, gravou 2 canções, Zizi Posse gravou uma canção. Para você criar uma melodia, você tem que cortar esse fluxo de fora para dentro. Você tem que parar de ouvir tudo que há fora e ver se vem alguma voz de lá de dentro de você para se contrapor a esse fluxo. Então assim, é muito difícil alguém criar alguma coisa justamente porque a sua percepção está sempre voltada para a absorção e não para colocar para fora alguma coisa que seja verdadeiramente sua, né? E assim, uma vez que você sinta alguma coisa e você queira colocar isso como melodia, aí você tem que procurar o caminho. Qual é o caminho? Você tá irado, você tá triste, você tá alegre, você tá festivo, qual é o seu estado de espírito? E você quer fazer uma melodia com esse estado de espírito? Então, eu parto de princípios assim, entende? Então, 3 discos, mas são discos assim que foram feitos de forma alternativa, eu considero. Fiz muitas produções, porque assim, eu produzi muita gente, mas na produção do meu próprio trabalho eu falhei, porque eu não consegui ser artista e produtor ao mesmo tempo. Tenho muitas canções, assim, as pessoas que gravam um percentual muito pequeno em relação ao todo do que eu já fiz. Então, se eu tenho 200 canções, se eu for esperar que as pessoas venham a gravar significativamente esse volume, isso não vai acontecer, né? Então, eu que tenho que cantar todo esse volume para que as pessoas conheçam e eu canto na toca, eu tô cada vez mais na minha. Eu dei bom dia pra vizinha e sabe do que aconteceu, ela sequer respondeu. Pode ser um hino, uma música pode ser uma oração, né? Uma música pode ser uma festa, uma exaltação ao corpo, à mente, a tantas coisas. Então, isso foi criando os estilos. Então, a canção é um dos gêneros de música, assim como existe o samba, existe o baião, né, o pagode, o axé, o rock. A canção, ela é como se fosse uma música sem ritmo predefinido. O ritmo da canção é o ritmo da naturalidade da fala, digamos assim. Então, uma canção, geralmente ela é tocada mais lenta, e ela tem um ritmo natural da fala. Então, ela não tem a coisa rítmica de nos 4 cantos cheguei e todo mundo chegou. Aqui você já vê que ele está provocando, né, com a melodia e tal. E a canção não, a canção é coisa linda, é mais que uma ideia louca. O maestro, ele é colocado numa orquestra para fazer uma direção artística e essa programação correr anualmente com aquela direção artística. Porque assim, tem a teoria que diz assim, tem que tocar o que o povo gosta, né? Isso é uma questão, talvez a rádio tenha que tocar o que o povo gosta, mas o maestro numa orquestra, ele precisa criar uma programação que seja educativa, que seja assim, que seja gostosa de ouvir, que as pessoas gostem, dizem, nossa, vamos lá, hoje vai ter Beatles, vai ter Brahms, vai ter coisas que são assim. Eu não acredito mais numa orquestra que seja focada só no erudito, porque o mundo se expandiu de uma forma que tudo precisa ser... A arte, ela precisa do entretenimento. O meu diálogo com outras artes é assim, eu me empolgo com algumas coisas que eu vejo, né? Eu posso ficar empolgado, por exemplo, eu vejo uma peça de teatro e fico instigado, aquilo me dá vontade de criar, entende? Ou eu vejo um filme
e saio com alguma ideia sobre a trilha sonora daquele filme. Até com as artes plásticas também eu gosto de observar, de ver o vazio, não só a massa da obra em si, mas o vazio como ela usa o vazio na sua coisa e tal. Faço uma relação entre silêncio e som. Rubelitas, safiras, granadas, jaspis, olivinas, turquesas, acesas em mim.